Bispo do Rosário, um artista que veio do Sergipe e veio parar no Rio de Janeiro no começo do século XX. Ele foi marinheiro, né? Trabalhou na Marinha do Brasil. Depois ele foi um boxer, lutava boxe aqui no Rio de Janeiro e era muito conhecido pela sua bravura. Depois ele vai ser como se fosse um mecânico na Light, dos bondinhos aqui do Rio de Janeiro, né? Depois dessa experiência ali como mecânico, ele sofre um acidente. Logo na sequência, ele tem o seu primeiro surto e é levado, então, para um hospício na Praia Vermelha, né? Com o confinamento, é que ele vai fazer essa grande obra, né? Um homem aprisionado vai fazer uma obra, a gente poderia dizer assim, libertária, né? Eu acho que a beleza maior dessa obra, né? Esse universo que ele criou dentro de uma cela, no pavilhão, que era dedicado aos homens bravos, aos homens violentos, aos homens inquietos, aos homens que não se enquadravam na normalidade. A obra do bispo é um grande inventário da criação humana. Ele fez esse inventário com a missão de apresentar a Deus no dia do juízo final. É uma missão que ele recebeu e que era orientado pelas vozes que ele ouvia e endereçada ao fim do mundo, ao fim dos tempos. Esse mundo que produziu um espaço tão terrível como o manicômio, né? Então ele produz essa obra endereçado ao Apocalipse e existe um depois. Esse depois, ele anuncia, é um outro mundo, um mundo onde não existe miséria, onde não existe doença mental, onde não existe abismo, governado por ele próprio, que se apresenta como o grande criador. Ele constrói uma narrativa, né? É isso, o mundo dele fragmenta. Ele, bispo do Rosário, de Jabaratuba e tudo, praticamente deixa de existir para a existência de um novo bispo, né? Que é um sujeito que tem essa missão de salvar o mundo. Ele vai citar referências, vai colocar coisas, né, da cidade natal dele e tudo, mas ele fala, eu simplesmente apareci. Então é um renascimento tão forte que fez ele suportar o horror do hospício. Porque muitos pacientes não subsistiram à opressão que era o manicômio, né? Apagaram, ficaram, de fato, objetos. Então, Bispo se reinventou, e a possibilidade de ele construir essa obra toda se reinventou para poder existir e resistir. Essa transformação que você está sofrendo. A representação agora o mundo. Me conta isso. Eu devo estar pronto daqui uns 6 ou 5 meses, com a ação esplendor dos pés e da cabeça, a fim de apresentar o mundo. E como é que vai ser? Dentro dessa representação aqui. E como é que vai ser essa representação? A representação é que eu vou estancar, representar o resplendor, e a fim de apresentação o mundo que ele deve apresentar é os interessados aqui da colônia, que segundo a imitação de Cristo diz, eu do hospício devo apresentar na minha transformação os diretores, mas nada. Os diretores? Os diretores. Ele quando chega aqui, pode apresentar ele. Tem tudo, isso aqui foi feito para ele, e tá, só para ele, mas nada.
Isso aqui foi feito para os diretores? A tadinha dele que dita. Que a representação é dele. Sei. Jamais a minha representação agora no mundo. A representação Tá chegando. Mas o dono da representação são eles? Sou o diretor do hospício. Ah. E daqui é que eu devo ser apresentado à humanidade. Não se pode considerar Bispo do Rosário como um paciente psiquiátrico que ficou 50 anos fora do convívio social, totalmente isolado e numa espécie de gênio na sua Torre de Marfim, ali encontrou as condições da sua obra fabulosa. Porque Bispo estava, ainda que internado numa instituição psiquiátrica, ele estava em contato permanente com o mundo. E na sua própria obra há vários elementos que mostram, né, que ele lia os jornais cotidianamente, ele se interessava pelos eventos políticos e artísticos do mundo. Ele pedia à equipe da colônia Juliano Moreira que lhe fornecesse revistas, né? E ele estava, ao mesmo tempo, integrado naquele microambiente que é a sociedade dentro da instituição psiquiátrica, né? E ele conseguiu obter um lugar de um certo prestígio dentro da colônia, e isso eu acho que é importante assinalar, porque mostra uma das facetas dessa situação muito complexa que é a própria obra de Bispo do Rosário, na mescla que ela traz com a sua vida, e dizer que a sua obra é não só parte da sua vida, mas a sua própria vida, é um gesto que tenta mostrar a força política dessa obra, né? E sua força política de suspender justamente as delimitações sempre violentas entre normalidade e loucura, entre arte erudita e arte marginal ou popular, entre o que seria um ambiente, o circuito de arte, e o que seria o ambiente, né, de uma instituição de saúde. O azul é uma cor predominante nas nossas vidas aqui no Museu Bispo do Rosário, né? Ela vem da obra do bispo, né? O bispo tinha como matéria, né, para construir a sua obra, o próprio uniforme que eles usavam aqui, os internos, né, que eram azuis, né? E o interessante que a gente observa na obra do bispo também, as tonalidades, né, as variáveis, as variantes desse azul, né, que dizia da condição também daquela vida, né? Então tem linhas mais pálidas, um azul mais pálido, de um azul desbotado, né? Tem uma linha de um azul mais intenso, que era de um uniforme novo, né? A desbotado, com certeza, era de um uniforme já usado. Então, né, o uniforme também era meio uma moeda, né, de troca do bispo aqui do Rosário na colônia para ele poder construir a obra dele. Então, ele desfiava esses uniformes e fazia um novo novelo de linha que ele ia usar para bordar, para costurar, né? E é muito interessante também pensar de que o bispo do Rosário, ele exigia das pessoas que iam adentrar a cela, né, dele, ou as celas, né, que ele ocupava ali, naquele pavilhão,
que elas adivinhassem a cor da aura dele, né? O código era: se você errar, você não entra; se você acertar, você entra. O que está por trás disso, né? Que não é uma sintonia, né? Uma harmonia, né? Do artista com aquela pessoa que estava querendo entrar, né? Então, se a pessoa errasse, ela podia ser impedida de entrar. E a cor, segundo o próprio bispo, né? A cor da aura dele era o azul. É interessante isso, né? De como ele vai, né? Essa obra vai predominando. E hoje a gente está fazendo um trabalho de restauro na cela, e a cor que vem de fundo é um azul, é o mesmo azul que a gente vai ver na obra dele. E essa parede azul, que foi recoberta por várias camadas de tinta depois, ao longo dos últimos anos, né? Guarda desenhos dele, inscrições também, né? Então a própria cela era azul, né? Onde ele dormia, né? Onde ele ficava, né? O bispo conseguiu produzir uma economia, né? Um sistema de trocas num espaço, numa instituição, onde as pessoas não tinham direito de ter absolutamente nada que fizesse, especialmente que fizesse referência a si próprio. E nesse contexto, entendendo muito o modo de funcionamento institucional e operando nele, jogando com esse modo, o bispo conseguiu construir toda essa arca dele, né? Ouvindo relatos, né, das pessoas daqui que trocava objetos por cigarro, por exemplo, ou bispo auxiliava os agentes institucionais na contenção dos pacientes que ficavam mais agitados. Então, os próprios funcionários também conseguiam para ele alguns materiais. Ele tinha esse movimento de coleta, de troca e de confecção de muitos objetos. E a gente observa, né, que é uma obra que tem esse fim de ser apresentada, e ele fala disso tanto para Deus no juízo final, mas ele também fala na apresentação dessa obra para a humanidade, que a própria disposição da obra, a maneira como ele organiza esses elementos, ela demonstra esse caráter, né, expositivo. Ela é colocada de uma forma a apresentar esses objetos, né, a quem se depara com eles, né? Quem está diante deles. O bispo, em vida, ele não permitiu que se mostrasse a obra dele. O Frederico Moraes, que é o curador, né, o primeiro que vai observar o bispo aqui na colônia de Dona Moreira, que vai levá-lo para uma exposição. A primeira é uma coletiva no MAN do Rio de Janeiro. E depois o próprio Frederico fala de uma tentativa de fazer uma exposição no MAN do bispo do Rosário. O Frederico era diretor do museu a essa época, né? E o bispo não aceita, não quis, né, que levassem a obra dele para mostrar, né, na sua integridade, né? Ele não entendia, né, esse desejo, né, esse interesse, né, em mostrar a obra dele dessa maneira, né, no museu. Então essa é a nossa grande questão, né? Como não trair a obra do bispo, né? Porque o que a gente observa nas exposições coletivas, por exemplo, né, que as pessoas pedem para a gente emprestado uma peça, outra peça, o manto é o mais requisitado. Você tem o grande veleiro, né, e os estandartes, né, que de fato ali são 13 estandartes que a gente considera, né,
tem 7 deles que são com o mesmo formato, né? Então, obviamente que tem um conjunto ali, né, de peças, né, que tem uma identidade, que são parecidas, né, que tem o mesmo objetivo também, né, de serem estandartes, né. Então, o que a gente observa é isso, assim, as pessoas expondo os estandartes como se fossem quadros. Não são quadros, são estandartes, né? E o bispo deixa isso claro, né, quando ele é fotografado, né, assim, né, com a sua obra, né? Ele tem fotos que ele está portando mesmo os estandartes como estandartes. Bispo, como é que você construiu? Como é que você fez isso aí? Eu construí com uns pedaços de pano, eu estendi assim no chão, 4 vasinhos também. Aí mandou primeiro fazer a casa do diretor, a seguir as vozes que me guia. Por que você não viu isso? Isso que está desenhado você não viu? Vi isso antes. Viu antes? Eu conhecia a coluna antes, passeando, conheci, mas eu dentro do cubico depois, manda que eu faça a mesma forma no lugar que eu passei. E assim eu fui fazendo, fui bordando. A seguir, cada diretor, Ega Muniz, Bloco Médico, nessa imaginação minha, nessas guias que eu escuto, as vozes, manda que eu faça a parte desse manequim junto com o funcionário, enfermeira, no lugar determinado. Né? Aqui, por exemplo, representa enfermeira, enfermeiro e copeiro, de frente ao pavilhão, e assim sucessivamente. Ele tinha uma intencionalidade com a obra. Então, eu acho que isso é importante, porque muito do que se fala assim, não é arte porque não tinha uma intencionalidade. O bispo produziu a obra dele toda com uma intencionalidade. Não era uma intencionalidade voltada para aquilo que a gente vai entender mais assim, para o mercado de arte, para uma visão mais, talvez, estreita de arte, né? Mas era uma intencionalidade e todo marcado por uma estética específica. Então, essa discussão se é arte ou não é arte, não sei se cabe, sabe? Porque eu acho que é muito maior, né? Então, o que a gente, na verdade, está... o que a gente pensa quando a gente fala de arte? Então, a gente precisa muito mais se questionar sobre isso, né? Que lugar é esse que a gente vai dar para a arte, né? Na vida, no mundo, né? Se a gente pensa a arte de um contexto mais amplo, de transformação, absolutamente é arte. Né? O que a gente observa, assim, né, nesses artistas que, de um modo geral, na verdade, assim, todo mundo que eu converso, nunca escutei um artista ou alguém falando assim, não gosto da obra do bispo, não, aquilo não é arte. Eu, na verdade, nunca escutei isso, né? Pelo contrário, eu só escuto as pessoas falando do impacto que essa obra causa nelas, né? De fato, quem tem a oportunidade, por exemplo, de visitar a reserva técnica, né, aqui do museu, onde a obra está guardada, né, quando você entra naquele lugar, é de arrepiar. Estou arrepiado aqui agora, só de falar isso. É de arrepiar, né, assim, quando você vê a totalidade dela, né, e o que é mais bonito nisso, né, e por isso que é arte, acima de tudo, né, porque ela desperta isso na gente, né, ela desperta na gente uma admiração, um deslumbramento pela beleza dela. E olha que a gente está falando de uma beleza incomum também, né? Não é a nossa beleza, que é a beleza óbvia, né? De uma bela tela, sei lá, de Rembrandt, de Picasso ou de uma paisagem, né, deslumbrante, sei lá, de qual artista eu poderia citar aí, né? Não, a gente está falando de uma outra beleza. É uma beleza da simplicidade, né? Da pobreza daqueles materiais, né? De um trabalho, de uma obra que se desfaz, né? Que não tem a intenção de ser eterna, né? Ela é uma obra que tem um tempo mesmo aí, né? Dado pelos materiais que o bispo usou, né? Que são, diria, impossíveis de você fazer a perpetuação, a museificação delas, assim, no sentido, num desejo como tem esses grandes museus, essas grandes obras de arte que estão nos museus, de que elas existam para a eternidade. Não é. A obra fala disso também para a gente, de finitude, né? E é isso que é a beleza dela, acima de tudo, né? Essa obra aqui, quando a gente olha ali, né, parece que ela está se desfazendo sob o nosso olhar.